1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Né? O tema é maturidade espiritual, glória a Deus. Versículo 20 vai dizer assim: Irmãos, não sejais infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já falei aqui, já foi bem pregada essa palavra, mas nós vamos falar mais sobre isso, porque todos os dias nós precisamos aprender mais do Senhor, né? Quando nós aprendemos do Senhor, irmãos, vai ser quando nós vamos tampar as brechas para o inimigo, né? Quando a gente vai aprendendo do Senhor, é quando a gente tampa as brechas para nós mesmos. Sim, por que não? Porque muitas vezes quem está operando é a nossa própria carne, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu. E quando nós nos deixamos na dependência de Deus verdadeiramente, irmãos, é Ele quem vai operar, amém? Eu coloquei aqui, maturidade é uma condição, um estágio adulto, né? Quando diz assim, fulano já é maduro, né? Quer dizer, fulano já é crescido, fulano já é grande. É uma condição de habilidade adquirida, né? O que eu aprendi estudando, né? Anteontem o Danilo falou, e a gente vai sempre estudar, irmãos. O que eu aprendi estudando essa palavra aqui é que essa maturidade a gente vai adquirindo ao longo do tempo. A gente vai adquirindo ao longo dos dias, ao passar o tempo, ao passar dos dias, né? Como assim? Que habilidade, Vânia? Saber quando falar, louvado seja Deus, quando ficar em silêncio, né? Isso tem a ver com maturidade, né? A palavra de Deus vai falar, não sejais infantis no entendimento dessas coisas, sejais como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu sou maduro, né? Eu não lembro quem falou aqui no passado, mas falaram sobre isso também, sabe? Eu vou saber ouvir as coisas. Quer saber que você está crescendo espiritualmente, irmão? Espera alguém te ofender também, sabe? Para ver como que você vai reagir, para ver se nós estamos crescendo espiritualmente, entende? A pessoa madura, ela vai começar a orar mais, né? Entregar mais na mão de Deus. Ser maduro espiritual também não é amaldiçoar o outro. Porque eu sou de Deus, em mim ninguém toca, em mim ninguém mexe, né? A gente tem essas coisas. Não é para ter, tá? Nesse caso, tá, meu irmão? Em nome de Jesus, nós somos protegidos do Senhor mesmo. Mas eu tô falando no caso de ser birrentinho, sabe? Senhor, fulano me maltratou, fulano judiou de mim. Aí daqui a pouco você vai orar ali, como diz minha mãe, espraguejar o próximo. Não pode. Maturidade espiritual também é isso, tá? Tem a ver também com humildade. Quando eu tenho maturidade espiritual, eu sei reconhecer os meus próprios erros. Maturidade espiritual, gente, é algo tão maravilhoso que eu sei que mesmo estando aqui, na presença de Deus, trazendo uma palavra para a igreja, eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei que eu não sou mais maduro do que ninguém. Maturidade espiritual é humildade, irmã filha, né? Humildade também é maturidade espiritual. Não é porque o camarada prega, canta, que ele é mais maduro do que alguém, que ele é mais importante para Deus do que alguém, entende? Então nós temos que saber, irmãos, que nós somos seres humanos. Essa é a maturidade. Essa é a maturidade que nós precisamos também. Entender que nós estamos na casa de Deus, Mário, mas nós somos seres humanos, sabe? Que se entristece, que sofre, que muitas vezes fica bravo mesmo, né? Mas a maturidade espiritual nos leva a esse patamar de fazer igual ele falou aqui, mas como crianças sejam para o mal. O Danilo, poxa vida, Danilo me faz tanta raiva, mas eu tenho que ser como criança pro mal. Eu não posso desejar ter o ódio. Eu tô com tanto ódio do Danilo. Não, irmão. Sabe uma criança? Eu observo lá em casa, os meus já estão crescendo. Irmãos, a gente fala muito da casa da gente, mas é porque é exemplo mesmo assim, né? Sua casa, seu exemplo, minha casa, meu exemplo. Esses dois, eles são maravilhosos. Eles brincam. Aí daqui a pouco, quando eles estão brigando, ela enche o saco dele ali, e daqui a pouco eles estão ali se beijando, se cheirando. Aí eu olho e penso, né? Se a gente fosse assim, né?
na casa de Deus. Se a gente fosse assim no nosso dia a dia, sabe? Maturidade. Eu não estou falando que eles são maduros espiritualmente ou crescidos, não. Eu estou falando ser como crianças para o mal, né? Se alguém machuca aqui o meu pé, a minha tendência é querer machucar ele também. A criança não, irmão. Daqui a pouco ela esquece, daqui a pouco ela está brincando, daqui a pouco ela vai dar outra oportunidade. A criança sabe perdoar, né, Lu? A criança é inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser crianças para o mal. Ser maduro espiritual é saber que sou um ser humano cheio de falhas. Aprender a assumir os meus erros, que é tão doído. Nós sabemos que esse texto aqui ele vai estar falando do povo, na época que eles ficavam falando em línguas, né? Uns queriam, como é que eu posso dizer? Ele vai estar explicando para o povo não ser imaturo no meio da igreja, não agir como criança no meio da igreja, tá? É sobre isso que esse texto vai estar falando. Mas quando fala maturidade espiritual, também, irmãos, eu estava pensando em casa, eu falei, parece mais uma doutrina, né? Porque ser maduro espiritual é como se fosse uma doutrina para nós, como se fosse uma doutrina para nós, para a gente aprender na palavra de Deus como nós devemos nos comportar, né? Não nos achar, porque eu falo em línguas, fulano não fala, porque assim assado, né? Não, irmãos. Nós devemos ser humildes, humildade, andar um com o outro, nunca esquecer que nós somos a igreja do Senhor, né? Maturidade é isso também. Poxa vida, eu louvo ao Senhor, fulano serve uma água, mas nós somos o quê? Nós somos o corpo do Senhor. Maturidade espiritual, irmão, é não ter também a panelinha no meio da igreja. Não pode. A igreja do Senhor, ela não pode separar os melhores, os maiores. Não. Nós somos todos um corpo. E maturidade espiritual é entender que Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Não tem ninguém mais importante, não tem ninguém menos importante. Nós devemos orar uns pelos outros, fortalecer uns pelos outros. Maturidade espiritual é isso também, irmão, sabe? Ligar para o meu irmão, saber como que ele está. E muitas vezes a gente, como a igreja do Senhor, a gente pega nisso, né? A gente esquece de ligar, a gente esquece de falar, ei, como você está? Tá tudo bem, né? Maturidade também é isso. Quando eu olho a minha volta, eu me coloco no lugar das pessoas, sabe? Se colocar no lugar de fulano. Tem uma canção muito linda do Samuel Mariano, que eu nem estou recordando agora, fugiu até da memória. Mas ele diz mais ou menos isso, que quando uma pessoa peca, nós não devemos olhar para a pessoa como se ela estivesse doente, entende? Maturidade espiritual é saber que todos nós estamos sujeitos a pecar, todos nós estamos sujeitos a cair, mas a diferença, irmãos, é que nós devemos estar na presença do Senhor. Mas se o meu irmão que está do meu lado, se porventura ele sair da presença do Senhor, não é uma lepra, é o nosso irmão. Maturidade espiritual é estender a mão, é chegar junto, sabe, com aquele que saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Se colocar no lugar das pessoas. Poxa vida, poderia ser eu, poderia ser a minha família, poderia ser a minha casa passando por isso. Aqui também se encaixa o amor. Maturidade espiritual, ser maduro espiritualmente, Bia, também se encaixa o amor, né? Não tem como eu dizer que eu sou madura espiritual se eu não amo meu irmão. Não tem como eu dizer que eu sou madura espiritual se eu vivo fazendo birrinha por tudo. Não tem, irmãos, não tem. Quando sou maduro, eu procuro amar. Lembra do texto que fala que ainda que eu falasse as línguas dos anjos e aquela coisa maravilhosa, se eu não tiver o amor, ainda que eu seja aquele que pregue a mais bela palavra, ainda que não vai valer de nada. Então, maturidade espiritual, maturidade é amar.